Solicito ao vereador Tiago Andrino para fazer leitura da ata da reunião anterior. Priscila, tá vendo no meu carro ali? Meu bolso em cima minha do banco, no bolsinho menor, só dá até um óculos, pega ele lá pra mim. São 12 páginas, entendeu? Só pra na primeira etapa, pula pra última. Ata da 5ª reunião ordinária realizada às 14 horas 30 minutos do dia 30 de maio do ano de 2017. Presentes os vereadores Diogo Fernandes, presidente, membros Tiago Andrino, Major Negreiros, Milton Neres, suplentes e ausentes, os vereadores Rogério Freitas, conforme memorando número 034, e Lúcio Campelo. Marcaram presença os vereadores Felipe Martins e Laudeci Coimbra. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitou ao vereador Tiago Andrino que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada. Quer que eu dê continuidade, presidente, ou você quer mandar para os gabinetes? Para a última. Hã? Só para a última folha mesmo. Para a última folha? É, só para... É uma ata extensa. Fala de um monte de coisa aqui, você quer concluir para onde? Eu vou para a última, vou para encerrar. Vamos lá. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou os trabalhos às 15 horas e 42 minutos. Para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da comissão. Vereador Diogo Fernandes, presidente. Tem a palavra o vereador Major Negreiros para fazer a leitura das matérias de expediente. Se houver. Não tem matéria de expediente. Passamos à apresentação de matérias. Não tem apresentação de matérias. Passamos de distribuição de projetos aos relatores. Projeto 124/2017. Nomeio para a relatoria o vereador Major Negreiros. Oi. Bicho, aí é foda, né? Nada demais. Processo 125/2017. Para a relatoria, vereador Major Negreiros. Processo 126/2017. Distribuo para minha relatoria. Tá. Aí daqui a pouco eu vou convocar a extraordinária e já mete para você aí. Não, tá pronto. Não, ainda não. Vou botar aí já. Na hora que a gente encerrar aqui, o secretário chega e a gente bota aí. Processo 127/2017. Vereador Major Negreiros. É a mesma coisa. Então depende, um é treinado ao outro. É aquele que já os relatórios da regularização. Processo 132/2017. Distribuo para mim a relatoria.
Esse da segunda provavelmente é esse. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui, o 126 foi Hã? o meu pro senhor, não foi? Não, só esse último aqui foi, 132. Aí foi pro Major. Não, 136 foi pra mim também. O 126 foi pra mim também. Foi. 133 2017, 133 2017, vereador Major Negreiros. 73 Não. pro Major. O vereador. Esses dois aqui. Processo 134 2017, vereador Major Negreiros. Cento e 134. Projeto 135, 2017, vereador Major Negreiros. Cemitério está com. Senhor presidente, Discussão, vereador Felipe Martins. só questão aqui de esclarecimento, o 130, presidente. 132, ficou relatoria, por favor. Para mim é relatoria. Esse é o do? É para distribuir ainda? Processo 128, 2017, vereador Tiago Andrino. 128. Isso é a mesma coisa que a gente faz na cadeira de roda, não é cadeira de roda para manter em casa. Tem que matar no horário de cemitério, dá para vender para os outros. Não, não precisa ter que ser, não precisa ler para votar. Processo 129, 2017, vereador Tiago Andrino. É só para o mesmo objeto. Para o mesmo objeto no processo que ele está pedindo. Mas então, mas ele quer botar para o mesmo objeto. Já alterou os 30%, já acabou os 30% já. Ou negreiro. Você acha que prefeitura? Comprando asfalto todo dia. Thiago já ouviu melhor. Thiago, você uma apoio de parte. Eu não prestei atenção nessas palavras. Estou aqui na outra. Processo 131, 2017, vereador Lúcio Campelo. Meu filho sabe lá do pastor Isaac que ele é perigoso. Se ele catequizar ele, foi lascado. Sei que ele treinou ele foi lá aqui, ou foi o Amarildo. Vai perto desse menino, não vai te usando. E agora? Passamos para a deliberação da ordem do dia. Processo 069-2017. Sou eu, né? É 69? Eu vou ler aqui mesmo.
Processo 69/2017. Dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência visual receberem os boletos para pagamento de impostos, taxas, contribuições no município de Palmas, confeccionados no sistema convencional e em braille. Vou ler primeiro o relator, autor Rogério Freitas. Processo 69/2017, autor vereador Rogério Freitas. Hã? Não, isso aqui já é votação. Evidencia-se com fulcro no regimento interno deste parlamento, em seu artigo 46, que compete à Comissão de Constituição e Justiça e Redação a análise dos projetos referente ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental ou técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara para efeito de admissibilidade e tramitação. Em síntese, é o relatório. Voto pelo exposto essa relatoria, vota favorável à sua aprovação e convida os senhores pares para que assim procedam. Assim é o voto. Discussão e votação. Discussão, vereador Tiago Andrino. Presidente, eu queria parabenizar a iniciativa do vereador Rogério Freitas. Acho que esse projeto ele é de inclusão real, ele não é uma fantasia, não é uma vontade nossa de ocupar um espaço político. Eu acho que o vereador Rogério foi feliz porque ele encontrou realmente em pessoas que, quando procuram serviço público, como no Resolve Palmas, Major, que é um local que avançou muito, mas as pessoas com deficiência visual realmente não tinham condição, precisavam sempre de um ajudante. Então, uma pessoa apenas com um cão-guia, que queira ir no Resolve Palmas hoje, ele sozinho não dava conta. Então, eu quero parabenizar e dizer que é uma pauta que eu acredito, que eu defendo, e eu estou acompanhando o voto do relator, mais uma vez, parabenizando o vereador Rogério Freitas. Eu quero apenas colaborar com as palavras do vereador Tiago Andrino, que muitíssimo bem explicou. Quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, pelo brilhante projeto que apresentou e vai contribuir muito com a vida dessas pessoas que já têm suas dificuldades biológicas, e um projeto como esse vai trazer qualidade de vida e facilidade para que eles possam exercer a sua cidadania. Então, parabéns a Vossa Excelência, e com muita honra eu tenho o prazer de aprovar esse projeto de iniciativa do senhor vereador Rogério Freitas. Discussão, votação. Aqueles que acompanham o parecer do relator permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Presidente, só, se me permitir, uma pequena discussão. Vereador Rogério, muitas coisas que a gente aprova, e nós estamos aqui tentando achar um entendimento de não permitir que a Câmara seja impedida de atuar em situações como essa. Então, tem meu voto aqui, tem meu voto no plenário e no mérito. Mas eu queria sugerir que, inclusive, depois que a gente aprovar esse projeto, a gente fosse visitar, acho que a Casa Civil, que vai publicar a lei lá no Diário Oficial, para não só garantir que o Executivo não vete, como também pedir um prazo no Resolve Palmas com o secretário Adir, para que isso seja implementado. Então, tem meu apoio para que a gente garanta a execução esse ano ainda desse projeto. Senhor presidente, Discussão, vereador Rogério Freitas. assim, só para testemunhar, quando eu era jovenzinho, lá eu desci em Goiânia, eu estudava numa escola pública. O nome da escola, na igreja, é Escola Estadual José Honorato. Isso, quase 30 anos atrás, a escola já era preocupada com inclusão. Na minha sala de aula do ensino regular, tinha 2 portadores de necessidades visuais, tinha 2 cegos. Então, toda a aula ela era ditada. O professor ditava e ele ia escrevendo em braille e conseguia o desempenho deles mais rápido do que a gente escrevendo a punho. Há uns 10 anos atrás, ali na Avenida JK, naquele Banco do Brasil, eu reconheci o meu colega de aula. Isso já tinha se passado 20 anos. Eu fui e falei com ele assim, na igreja, eu fiquei assim, isso não tem nada a ver, só para você entender. O tanto que a percepção de quem detém alguma deficiência visual, ele apura os outros sentidos. Eu falei assim, e aí o Wendel, o nome dele era o Wendel, ele era o batedor de pênalti do time da minha sala, porque a escola também tinha futebol
Para cegos. Uhum. Aí ele falou assim, você me conhece da onde? Eu falei, do José Honorato. Ele parou assim um pouquinho e falou assim, você é o Rogerinho. Estou falando de uma história de 20 anos. O cara me encontrou e sabia quem era eu pelo timbre da minha voz, que certamente mudou e muito. Então, assim, eu fiquei impressionado com a capacidade que quem tem qualquer tipo de deficiência desenvolve dos outros sentidos para poder ter uma percepção daquela. Assim, eu lembrei dele na hora, quando fui propor o projeto, porque é fabuloso, é fantástico, é de Deus mesmo, assim, as habilidades que eles desenvolvem para suprir aquela determinada necessidade. Só para compartilhar com Presidente, vocês. uma só discussão, presidente, até pedir uma para o relator. Discussão. Perguntar sei que já passou o projeto, já foi aprovado, mas assim, como está colocado aqui, é para que o município confeccione o material em braille para chegar nas casas. Isso provavelmente a partir, acho que do próximo ano, porque não tem como mexer no orçamento agora. Eu acho que vai ser discutido questão de competência e tal. Eu queria assim, me colocar à disposição para ver como que a gente supera isso, viu, presidente? Porque, como envolve questão orçamentária, não sei se na procuradoria aqui que você chegou a pedir consultoria lá ou não. Sim. É como vários projetos que a gente aqui recebe um não. Eu penso o seguinte, presidente, queria dar uma sugestão para encaminhar. Caso haja uma discussão sobre a questão orçamentária, sugestão que a gente coloque como cumprir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eles têm direito de receber documentação da forma adequada. Isso é um direito. Independe de questão orçamentária. Então, se por um acaso cair a discussão orçamentária, eu sugiro que a gente não fale de como de confecção, tira, e só fala o seguinte, que cumpra a lei dessa forma e que se conste como lei. Na verdade, eu penso que essa matéria vai ser superada com a revisão da lei orgânica. Entenda. Foi brilhante o parecer do vereador Diogo Fernandes. Aqui está escrito, parecer jurídico contrário. O parecer foi contrário exatamente por isso, mas o voto dele enquanto parlamentar é favorável. Tem uns 30 projetos na minha relatoria que eles não vieram a julgamento, porque eu estou só esperando para trazê-los para a comissão com parecer próprio, Negreiros. Agora no finalzinho de julho, começo de agosto, porque com as alterações da lei orgânica, esse problema vai ser sanado, eu não tenho dúvida disso. E aí sim a gente poder legislar, Laudeci, sobre esses temas todos. Então, eu fico grato pela sugestão de Vossa Excelência. É uma preocupação que há que se ter mesmo, porque eu acredito que, conforme está aqui no parecer do nosso relator, hoje ele encontre uma dificuldade constitucional. Mas eu acredito que nos próximos dias a gente consiga superar esse problema. Por isso que tem muitos projetos da minha relatoria que não saíram dela, porque houve um parecer contrário da casa. Eu não acatei os pareceres, o Edilberto, que é seu colega, meu amigo, fará todos eles para mim, mas para que não paire dúvida na sanção do Executivo, eu estou protelando um pouco mais para que isso seja feito de forma definitiva. É possível fazer algum tipo de emenda? Depois na outra comissão você Viu, vereador Rogério, eu me disponho, como é um tema que me interessa, tudo que for da pessoa com deficiência ter um parceiro, sugestão, a gente talvez fazer uma emenda, caso a gente tenha essa dúvida, eu não quero atrapalhar o seu projeto, é só uma sugestão, de fazer que você colocar a obrigatoriedade do município garantir que as pessoas que tenham deficiência recebam o documento da forma apropriada. Talvez, na hora que você coloca ali, confeccionar, não sei o quê, fique muito assim, forte para que o Executivo peça a inconstitucionalidade. Então, a gente poderia negociar isso melhor. Existe uma lei federal que não trata especificamente disso, mas fala das garantias dos direitos, e eu acho que a gente poderia passar sem qualquer veto de constitucionalidade. Senhor presidente, eu gostaria de contar com o apoio de Vossa Excelência para, se possível, é claro, retirar o projeto de pauta para que o vereador Tiago Andrino faça as análises e as emendas que julgar pertinente da minha parte. Não tem problema nenhum, uma vez que ele foi lido. Mas já foi aprovado. Não, está na comissão ainda, mas ele ainda não foi votado. Ele está na discussão. Botei em votação, votamos. Mas vai ter outra comissão, aprovamos. dá para fazer emenda ainda. Tá, Nós aprovamos já. obrigado. Processo 80/2017.
de autoria do vereador Júnior Gel. Vou ler o parecer. Fiquei repensando. Nós vamos aqui, vai poder mexer com isso. Mas agora você devia, então, uma sugestão nossa, segura tudo, joga para ler a gente não começar nos sonhos e mudar a letra. Porque senão nossos votos vão ficar tudo questionados. Eu votei contra muito, agora eu mudei meus votos. Esse voto eu não teve contra. Se eu falar que eu votei contra, Você apresenta a emenda lá e depois a gente segura. mas eu acho que segura, que joga para a comissão nossa. Não, mas eu tô falando porque a gente já botou em votação. Já Sim, votou, eu vou já tentar, votou. esse eu vou pedir. Aí você manda a emenda, vai voltar pra cá. Aí a gente não tira, Mas bota. aqui entre nós tem que ser. Não, mas se ele apresentar a emenda, volta pra CCJ. Eu vou fazer. Aí a gente segura depois. A gente segura depois. Vamos lá. O presente projeto de lei objetiva facilitar o acesso à creche ou à escola municipal aos educadores portadores de deficiência e aos filhos de pessoas com deficiência, dando-lhes o direito de estudarem próximo à sua residência ou alguma de sua preferência, evitando qualquer transtorno, além de combater a evasão escolar. Sob amparo legal, a Lei Orgânica do Município de Palmas assim dispõe. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos previstos na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica. Outro assim, os autos do processo da Procuradoria-Geral desta Casa de Leis se manifestou favorável à sua aprovação. Diante dos dispositivos legais supramencionados, entendemos que nada obsta ao prosseguimento do presente projeto, no qual atendeu às formalidades legais. Na oportunidade, o autor do projeto apresentou uma emenda modificativa aditiva, modificando a redação da emenda que passa a vigorar com a seguinte redação: assegura a matrícula ao educando com deficiência, aos filhos de pessoas com deficiência em creches ou escolas da rede municipal de ensino de sua preferência. Registra-se como fulcro no regimento interno desta Casa de Leis, no artigo 46, que compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a análise dos projetos referentes ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental ou técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara para efeito de admissibilidade e tramitação. Diante exposto, esta relatoria, após verificar que a presente proposição coaduna com os ditames legais e constitucionais, vota o relator favorável à matéria e à emenda modificativa aditiva, conclamando aos demais pares para que assim proceda. Assim ao voto. Discussão, votação. Peço vistas, presidente. Pedido de vistas ao vereador Tiago Andrino. Não, eu vou ler agora. Cadê o meu... Fernandinho. Não consegui entender tudo. Pedi vista. Dá uma aí, cara. Interessa. Processo 86/2017. Altera a Lei 1441, de 12 de junho de 2006, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. Após ter sido constatada a relevância e a urgência da medida, portanto, por fim, com relação às despesas com o pessoal, a Constituição Federal dispõe que: artigo 169, a despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados e do Distrito Federal e municípios,
não poderá exercer os limites estabelecidos em lei complementar. Neste sentido, para regulamentar a matéria constitucional, foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00. Assim, o município não poderá exceder os percentuais de 60% discriminados no artigo 19, inciso 3 da referida lei. Todavia, é necessário esclarecer que, deste percentual estabelecido, apenas parte dele é referente ao pessoal do Executivo. Artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Na esfera municipal, 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do município, quando houver. 54% para o Executivo. Por outra via, faz-se necessário ressaltar que existe um limite prudencial a ser respeitado. O quê? Por via, faz-se necessário ressaltar que existe um limite prudencial a ser respeitado, mesmo dentro desses 54%, com a finalidade de manter-se o equilíbrio das despesas com o pessoal da administração pública. Assim, foi determinado pelo legislador que, atingidos 95% destes 54% da receita líquida, ou seja, caracterizado o excesso, não deve o município nomear mais nenhum servidor, seja ele comissionado ou efetivo. Considerando do enquadramento funcional, considerando disposição na minuta que prevê o reenquadramento dos servidores no quadro funcional e considerando o período laboral dos servidores embarcados pela proposta de alteração legislativa, sugere-se o enquadramento dos servidores de forma condizente com o lapso temporal de efetivo trabalho. Tal sugestão se dá em razão de que, embora tenha exercido as funções de forma não condizente com as atribuições inicialmente conferidas a este, não se pode olvidar que exerceram suas funções de forma contínua, desde o início de suas atuações na administração pública municipal. Assim, preenchidos os requisitos necessários existentes na legislação, demonstrando-se na competência devida para a elaboração da medida provisória e requisitos formais, como também a demonstração da relevância e urgência da presente proposta, comprovando-se, além da disponibilidade orçamentária e respeito ao limite prudencial, abra-se a possibilidade de alteração de estrutura e criação de cargos pelo Poder Executivo. Voto, isso posto, abstraindo-se das questões da análise, voto pela aprovação da medida provisória que dispõe sobre a alteração da Lei 1441/2006, tendo em vistas a competência prevista no artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, observada os apontamentos presentes neste opinativo. Discussão. Aprovei, mas eu coloquei, não teve emenda. Discussão, vereador Lúcio Campelo. Presidente, essa medida provisória é ela que hoje garante o recebimento de quem passou a vida inteira trabalhando como procurador e defendendo os interesses do município, e que o prefeito, em função de uma medida provisória, por perseguição política, isso é por um ato político, baixa uma medida provisória dessa para garantir o salário de 4, 5 mil reais a quem contribuiu 20 anos com esse município. Então, eu quero manifestar o meu voto contrário. Eu quero manifestar meu voto contrário, até porque eu defendi eles, entendo que eles estão sendo perseguidos. Eles tiraram ele do quadro de funcionários, simplesmente para não pagar por uma questão de capricho do prefeito. Se tivesse tirando do salário dele para pagar os procuradores, dava razão.
Mas eles são funcionários públicos que lutaram aí quase 20 anos aí, inclusive já tem pessoas que estão faltando 3, 4 meses para aposentar e não vão poder sequer aderir ao PAI em função desse ato do prefeito desnecessariamente. Desnecessariamente. Eles estavam enquadrados nos anexos, ele tirou sem dar satisfação no projeto de lei, sem dizer por quê. E essa Câmara aprovou. E agora ele me manda uma medida provisória para regulamentar o salário deles. Agora, eu não quero ser conivente com isso. Como eu fui contrário lá atrás, eu não posso aqui cair em contradição, votar favorável para dizer que estou ajudando eles. Eu não dou conta de ter 2 pesos e 2 medidas. Eu quero manifestar meu voto contrário, senhor presidente. Eu fiz, dentro do meu parecer, eu pedi ao Executivo uma reconsideração dessa análise, que faça um estudo mais aprofundado para que alguns deles possam efetivamente ter suas progressões garantidas, né? Dentro da possibilidade do que dá para a gente fazer dentro de tal medida provisória. Mas, dentro do aspecto legal e constitucional, está tudo certo. Eu entendo que aqui está analisando, abstendo-se dos méritos, é claro. Então, eu entendo que a medida provisória ela é constitucional. Discussão, vereador Mosemar Marinho. Sobre a medida provisória. A Vossa Excelência tem a tabela da questão do subsídio desses servidores? Dos valores? É 4 mil mesmo? Não, tem vários salários, depende do tempo de que cada um participou. Tá, mas isso trata de uma classe que for ingressada, parece que no primeiro concurso que teve para analista, né? Analista jurídico do quadro geral. Então todos estão na mesma classe, todos estão no mesmo nível, né? Eu não sei se... Teve 2 concursos, teve uns que estão mais antigos. Por isso que, no meu parecer, fiz questão de... Mas você teve acesso à questão do salário, dos enquadramentos? Tem uns que estão com salário de R$8.000. Final de carreira hoje. Final de carreira. R$8.000. 8 mil. E o início de carreira dos analistas? 3.000 e pouco. Não tem nenhum de início de carreira? Não, todos eles porque estão essa medida eles estão ocupando a metade. Entendi. Essa medida provisória, ela, pelo que eu percebi aqui, ela não tem nada a ver com aquilo que foi discutido no ato que colocaram ele em disponibilidade, até porque aqui vai regulamentar, vai simplesmente aproveitar eles, porque eles estão no NE. Isso. Né, hoje. Hoje estão exercendo em razão dessa medida provisória. Então, votar contra essa medida provisória, nós estamos votando contra novamente os procuradores. Eu entendo que realmente há uma... eu vejo assim, que é votar contra eles, porque se eles estão em disponibilidade hoje, e essa medida provisória vai ser convertida em lei, para aproveitar ele no outro cargo, que foi o cargo que deu origem ao seu exercício profissional, que é o cargo de analista, aí sim, dessa forma nós estamos votando contra os procuradores. Porque aquela medida provisória que foi discutida aqui e aprovada, foi convertida em lei, ela sim, ela realmente não tratava desse pessoal que estava em disponibilidade, porque os anexos dele não estavam na medida provisória, e muito menos nenhum artigo daquela medida provisória relacionava ou incluiu alguma coisa no sentido de aproveitar ou manter eles no cargo de procuradores, os analistas. Então, eu entendo que a conversão dessa medida provisória em lei, ela aproveitando todo o tempo de serviço, enquadrando ele na carreira, num quadro funcional, conforme a tabela lá demonstra, não sei qual que é o salário, nós vamos estar fazendo justiça com esses analistas jurídicos do quadro geral. Aqui nós não... É importante ressaltar, vereador, que aqui essa comissão não está discutindo méritos. Sim, sim. Né? O mérito nós deixaremos para depois. Nós estamos aqui analisando apenas a constitucionalidade da medida provisória. Dentro do meu parecer, aqui eu fiz as devidas observações, com pedido ao Executivo que possa fazer um estudo mais aprofundado, porque tem uma parte que não está, no meu entendimento, bem
bem ingerida, vamos dizer assim, bem condizente com a situação em que eles se encontram hoje. Então, eu apontei isso no meu parecer, mas dentro da constitucionalidade da medida provisória, que é o que estamos analisando aqui, eu não vejo como esta medida provisória ela esteja inconstitucional. Não estou falando de mérito, estou falando de constitucionalidade. Então, só para esclarecer isso. Senhor presidente, eu quero pedir vista desses processos. Pedido de vistas concedido ao vereador Lúcio Campelo. Presidente, peço vistas também, até para dar uma olhada na tabela, mas queria só corroborar de que não tem como questionar a constitucionalidade desse projeto. Você pode até discutir o concordar ou não com a tabela, achar que esse aproveitamento é o justo ou não é justo. Tudo isso acho que é passível de discussão. Mas a constitucionalidade eu acho que não tem como ter dúvida. Quero já dizer que também tenho a mesma visão do relator, mas eu peço vistas. Eu já estava até falando com a Celene, não é porque o vereador Lúcio pediu não, é porque eu realmente não vi a tabela. E como o seu relatório, no seu relatório, Vossa Excelência colocou algumas observações para o Executivo, eu não consegui entender na sua leitura tudo, porque foi um conteúdo longo. Eu não sei se a gente pode pedir uma vista, essa vista de quanto tempo? Pode ser aqui na sessão mesmo? 12 horas, aí não vai ficar outra. Não tem como... Você divide o tempo. Como o vereador pediu, vai dividir o tempo. Vereador Lúcio, você acha que dá para a gente pedir um tempo, fazer... Eu quero usar o tempo que eu tiver. Se é 4 horas, é 4 horas. Se é 12 horas, é 12 horas. Aí vocês definem aí, eu vou usar o tempo completo. O que eu propus para o vereador foi saber se a gente podia fazer isso junto, mas se não é Discussão, senhor possível, o presidente. direito do vereador não fazer. Discussão. A última vereador vez que eu fiz, Milton só sumiu Neves. com o processo. Então não adianta. Sumiu, então não adianta. Discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Milton Neves. Senhor presidente, o senhor estudou mais sobre a matéria e Vossa Excelência, inclusive, traz alguns questionamentos. E eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, até porque eu também tenho uma dúvida. A MP que não constou, mesmo que serão cargos extintos pós decisão judicial, porque essa categoria, esse grupo de servidores, tem uma demanda judicial, provocada inclusive pelo Executivo, que está tramitando. Quando terminar o trâmite e que der a eles ganho, que isso pode ocorrer, porque me parece que o Executivo, ou ele já tem a decisão do que vai ocorrer no âmbito do Judiciário, e tem hora que parece que aqui a Câmara também faz a defesa, como se no Judicial eles vão perder. Mas o Executivo fez menção, sim, naquela MP, que eles estariam enquadrados no recebimento no intermediário. O que não foi constado foi o quantitativo de cargo no anexo. Aí, sim, propositalmente, o Executivo não fez constar, porque eles fazem parte da Procuradoria. Eles fazem parte da Procuradoria. Hoje ele está colocando eles lá no quadro geral, por decisão do Executivo, sem esperar a decisão judicial. Mas lá fala que eles é uma categoria especial e que esses cargos serão extintos à medida que ficarem vagos. Lá fala que, enquanto tiver essa discussão, eles estão enquadrados no intermediário, sobre o ganho. Porém, o Executivo decidiu pagá-los a menor do que se ganhava durante todo esse período em que eles trabalharam como procuradores. Está, nesse momento, pagando a menor por força dessa medida provisória, que, no meu entendimento, ela está entrando em conflito com a própria lei que era uma MP, a lei que foi convertida, porque a lei convertida trata deles, sim, se eu não me engano, no artigo 7º ou 9º, não me recordo mais o artigo, mas trata. No texto da lei, trata. O que não tinha era menção do anexo. E aí eu queria pedir a Vossa Excelência para observar, já que tem um pedido de vista, e Vossa Excelência parece-me que me aprofundou, observar o seguinte: como é que fica agora? Eu tenho lá nessa lei convertida menção sobre eles, dizendo que eles iriam receber pela categoria intermediária e que até que se discuta o mérito na justiça. E agora eu faço uma outra medida provisória, voltando eles para o cargo, para o quadro geral, não é para o cargo originário. Está voltando eles para o quadro geral. E a Procuradoria tem carreira específica.
Porque se o prefeito tem razão em relação a esse, ele vai poder então pegar a Guarda Metropolitana e voltar para o quadro geral, porque é um PCCS que separou. Ele vai ter que pegar a educação e voltar para o quadro geral, porque era do quadro geral. A saúde voltar para o quadro geral, porque era do quadro geral. 2 pesos e 2 medidas. Por vingança, faz o que quer com esses analistas. Faz o que quer. Foi para a justiça, judicializou, disse que não estava desconsiderando eles, que não mexeria em salário, está mexendo. E agora manda um MP que, no meu entendimento, tem um conflito. Ou ele está mandando nessa MP revogar o artigo que ele trata lá na lei que foi convertida. Então, eu acho que esse assunto, Vossa Excelência está com toda a razão, certo? Quero sim, ser solidário com Vossa Excelência e acho que nós precisamos aprofundar um pouquinho mais, não precisa ter pressa, porque nós estamos falando de vidas, para a gente poder analisar. Convertendo essa aí agora, voltando eles para o quadro geral, cumprindo a vingança do prefeito, mudando o salário deles. E se eles ganharem na justiça? E se lá faz menção que eles estão no intermediário até que se julgue o mérito, por que não esperar o mérito? Por que essa pressa para prejudicá-los? Por que não continua pagando eles, como está lá na lei, e espera o mérito? Por que tudo isso? Eu acho que nós temos que ter uma cautela, e eu queria pedir Vossa Excelência para incluir na análise que Vossa Excelência já está fazendo, fazendo esse comparativo, fazendo essa análise do que está no texto da lei, não estou falando do anexo, do que está no texto, com o que está se propondo agora, se esse conflito, nós não vamos gerar mais um problema jurídico para ser depois discutido nos tribunais, porque há uma vontade muito grande, parece-me, de prejudicar essa categoria. Só queria colocar essa observação para você. Discussão, vereador Tiago Andrino. Presidente, eu recebi aqui a documentação, mas só queria trazer uma opinião divergente do que o vereador que me antecedeu colocou. Primeiro, sobre vingança. Não existe vingança. O prefeito pegou a carreira de procurador, que era muito desprestigiada, e assim que ele entrou em 2013, ele construiu a carreira. Um salário que era menos de R$4.000, hoje, vereador Gerson, de cara, assim que o prefeito entrou, foi para praticamente R$15.000, 14 mil e pouco, quase R$15.000. Então, isso, primeiro momento, é o prestígio à carreira de procurador. Essa discussão judicial, se depois da Constituição de 88 é permitido esse vício de origem no concurso, isso em todos os tribunais é pacífico. Não é uma questão assim, que tem meia possibilidade, ou o tribunal está dividido, algumas jurisprudências a favor, outras contra. Esse tema, em especial, ele é pacificado. A Constituição é clara. Não garante direitos à pessoa que foi investida de um concurso público e depois transposta para outro desde a Constituição de 88. Então, isso, realmente, palmas que vêm depois de 88, não existe essa hipótese. Isso é um assunto, eu sei que existe vontade, existe discussão, existe mérito de trabalho de muitas pessoas, e não estamos aqui pessoalizando, mas, juridicamente, isso é pacífico. Então, eu penso que não existe nenhum tipo de perseguição, de vingança, pelo contrário, essa medida provisória foi um pedido nosso. Eu tive com o presidente Diogo Fernandes, discutindo aqui mesmo, na hora em que foi mandada para essa casa aquela outra MP, eu entendo quando o vereador Moisemar colocou que aquela MP que nós votamos favoráveis, ela só prejudicava os procuradores concursados, não tinha nada a ver com os outros, mas tudo bem, polemizaram, mas o vereador Diogo me provocou, inclusive, eu era o relator, Tiago, precisa dizer aonde eles vão ser aproveitados, eles não podem ficar sem aproveitamento, e eu concordo. E com esse aproveitamento hoje, o salário deles, com as devidas progressões, muitos deles chegam a R$6.000, não é? Eu não vi a tabela aí, mas chega a 6 mil, acho que tem até mais um pouco o aproveitamento, o presidente pode falar para a gente. O que já é, vereador Meuzemar, o dobro do que eles recebiam quando procuradores investidos, quando a Master entrou em 2013. Pega o salário deles em 2013, quando a Master entrou, e o salário que eles vão receber agora, como pelo nível adequado do concurso deles, feita essa adequação, é um salário maior. Então, eu penso que o Carreira Justa é um programa que a Prefeitura vem fazendo, vem ajustando várias carreiras, tem muito a avançar ainda tem muita distorção, e o vereador Meuzemar, que é um defensor das carreiras públicas, é um representante legítimo, tem feito uma defesa técnica aqui na casa. Eu concordo com você, vereador, eu acho que
nesse ponto aqui, nós estamos defendendo esses analistas que ainda estão na justiça discutindo o seu direito, e aí eu discordo do vereador Milton Neres, por quê? Eles chegaram a ganhar na justiça uma liminar por um tempo. No momento em que eles ganharam a liminar, e aí tira a dúvida do vereador Milton Neres, eles receberam na hora os seus direitos como procurador. Eles receberam, depois do prefeito ter feito decreto, a justiça, no momento, deu uma liminar favoráveis a eles, e eles tiveram que receber como procuradores. Então, caso haja vitória processual por parte dos analistas, os direitos deles estão garantidos, totalmente garantidos, não há prejuízo algum. Então, não vejo assim um problema aqui para a gente assumir legalmente. O decreto do prefeito é legítimo, eles têm o direito de discutir na justiça, vai ser discutido na justiça, e caso haja vitória, nós vamos respeitar a decisão judicial. Então, eu quero aqui defender o voto do relator e dizer que o meu voto não tem preocupação nenhuma com os efeitos jurídicos de uma possível vitória. Não atrapalhe nada essa casa, não prejudique nada o nosso voto aqui no controle de constitucionalidade, pelo contrário, mantém tudo na ordem correta. Obrigado, presidente. Bom, teve pedido de vista, vamos seguir. Passamos agora aos relatórios do vereador Major Negreiros, processo 91/2017. Solicito ao relator que faça a leitura do parecer. Quer que eu leia para você? Não, vamos botar esses aqui. Vou tirar do carro. Relatório. Faço a apresentação, veio essa relatoria para manifestação do processo 91/2017, que dispõe sobre o endereçamento oficial do município de Palmas e adota outras providências. Segundo a mensagem do chefe do Executivo, a proposta está respaldada em relatório elaborado pela Comissão Especial constituída pelo Decreto 885, de 28 de outubro de 2014, que aponta a urgência na definição dos endereços de Palmas. Uma vez que o município conta com 2 sistemas de endereço, cartório e postal, vigentes, os quais ocasionam transtornos à população em função da duplicidade de endereços. Para a proposição, hora requerida, foram analisados os contextos econômicos financeiros ante a crise econômica que afeta o país, estados e municípios. Está fundamentada a manutenção dos endereços registrados em cartório, vez que a implantação, em sua totalidade, do novo endereço corresponde a um alto custo para a administração e seus munícipes. Desta feita, constata-se que manter o endereço antigo encontra-se respaldo no princípio da constitucionalidade econômica, pois implicará somente na implantação de placas de localização e campanhas publicitárias, sem a necessidade de alteração registrais. Neste contexto, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, em reunião realizada em 7 de março de 2017, aprovou continuidade no endereço originário. Pelo exposto, esta relatoria, após verificar que a presente proposta encontra-se dentro dos parâmetros constitucionais legais, vota favorável à aprovação do projeto desta lei e, de forma, convida aos nobres pares a encaminhar os votos do relator. Esse é o voto, discussão, votação. Discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Milton Neres. Senhor presidente, eu penso, ou que seja nessa comissão, na comissão de mérito, nós precisamos fazer, ou que a Câmara adote, como o Senado, como o Congresso faz, consultas públicas sobre o tema, certo? Para que a população se manifeste. Eu, por exemplo, se você me perguntar qual é a opção que eu optaria como cidadão, eu optaria pelo antigo. Porque eu sei me locomover pelo antigo. Mas tem toda uma sociedade que passou a conhecer todo o endereçamento dessa cidade pós-mudança, e que na cabeça deles não entra o antigo. Aí existe uma questão orçamentária, existe um problema, mas nós precisamos debater isso com a sociedade.
Eu ouço na rua divergência, dúvidas. As pessoas não concordam, boa parte não estão concordando, porque nós não estamos explicando. Ficou no primeiro momento, não, vai gastar não sei quantos milhões. Depois a própria informação do executivo do que iria gastar, numa outra entrevista, o próprio executivo disse que era menos. 25. Tem divergência disso. 25. Então eu penso que esse assunto tem que ter a população falando sobre ele, ouvir e explicar. O executivo tem que explicar, em audiências públicas, em consultas, mas tem que explicar para a sociedade o motivo real de estar se mudando. Olha, é financeiro, custa tanto, está aqui o orçamento, aqui o cartório cobra tanto, tem que ser, o que vocês acham? Perguntar para a população. A Câmara vai aprovar isso aqui, de repente a sociedade vai entender diferente de tudo isso, porque não houve o cuidado, o zelo de explicar, de perguntar, de dizer por quê. Nós temos que dizer por quê. Eu sou a favor porque eu tenho vamos dizer assim, eu cresci com isso na cabeça. Então é fácil eu falar, mas tem muita gente que não. Em casa, eu vou dizer, dentro da minha casa tem divergência. Meus filhos é contra o velho. Por quê? Porque eles cresceram aqui, nasceu aqui e aprenderam o novo. Eu já não dou conta do velho. Se você me perguntar 706, eu não sei. Agora perguntar lá, aonde é a Arce 71, a Arce 51, eu sei. Então eu acho que não precisa da gente tomar uma decisão sem pelo menos estabelecer um instrumento de ouvir a população. Vai ser no site, vai ser uma consulta pública, vai ser uma audiência pública, fazer uma coisa, Negreiro, que possa socializar e chamar a equipe técnica para dar resposta para os questionamentos. Olha, por que está mudando? Não é porque custa tanto. Mas aí, custa quanto mesmo? Não pode ser uma informação que é 50 milhões, depois vira 25. Que o motivo é um, depois vira outro. Então eu queria sugerir, antes, e se for lá no mérito, não tem problema, pode ser na comissão de mérito, mas que a Câmara, pelo menos, ouça a população e explique para a população o motivo. É isso que eu queria sugerir para Vossa Excelência. Só um minutinho. Eu entendo que isso é uma questão, evidentemente, absoluta de mérito. Aqui nós estamos analisando a constitucionalidade do parecer do vereador Major Negreiros, que foi o relator desse projeto. Eu queria só ver se os nobres concordavam. Eu queria que Vossa Excelência entrasse com o pedido da audiência pública. Eu tenho até à disposição de votar no requerimento de Vossa Excelência, mas no plenário, discutindo com todos os vereadores. Não aqui a gente fazer apenas aqui na Comissão de Constituição e Justiça, a gente fazer essa audiência pública por conta nossa aqui da comissão. Eu tenho até à disposição, eu acho que Vossa Excelência até tem razão, a gente precisa explicar à população para que todos entendam tal decisão e tenha a disponibilidade de votar no requerimento do pedido de audiência pública, se Vossa Excelência vier apresentar aqui no plenário. Mas, agora, presidente, eu só queria pedir uma coisa. Isso não é uma questão do vereador Milton. E eu nem quero que seja tratado dessa forma. Eu acho que isso é uma decisão do parlamento. A Câmara Municipal decide fazer consulta pública. Eu estou falando audiência, pode ser um instrumento, mas algo que tenha a participação da população. Qualquer instrumento. Para amanhã não ficar, Negreiro, difícil da gente explicar. Nós estamos com boa intenção, o Executivo está com uma boa intenção, mas nós temos que explicar isso. Talvez é para tirar da sociedade que vai reagir contrária e não vai querer ouvir, nem vai poder ouvir, porque nós vamos explicar individualmente para cada um. Então, acho que tem que criar. Aí eu queria pedir que não fosse uma coisa do mil, até para não ser, é a oposição que está querendo. Não, a Câmara entendeu que o instrumento tal é o mais apropriado, ela vai fazer de tal dia ou dessa maneira, para a gente ter só a tranquilidade. Eu vou votar pelo antigo, mas é muito por uma questão minha. Agora, eu gostaria de votar pelo que a maioria da sociedade pensa sobre o tema, porque esse tema mexe com a vida de todo mundo. Eu compreendo o posicionamento de Vossa Excelência. Eu digo apenas para a gente realmente conversar com todos os vereadores e a gente no plenário, não digo nenhuma coisa do vereador Milton, mas eu digo para que o plenário inteiro possa decidir junto. Eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que isso tem que ser explicado. Eu concordo pelo endereço antigo, pelo fato de que
nós vamos trazer um grande impacto orçamentário, pelo que nos foi apresentado através do secretário de Desenvolvimento Urbano, aonde as taxas e os custos cartorais serão algo em torno de 20, 25 milhões de reais. Foi o que ele apresentou para a gente. Então, eu, por ter um desejo de não onerar o contribuinte, eu prefiro ficar com a opção gratuita que nós temos, e se a gente tiver que gastar algo, que a gente venha a gastar com o endereçamento da cidade, que, diga-se de passagem, está precisando urgente ser revitalizado, porque nós não temos placas na cidade, nós não temos sinalização. Isso hoje é um problema gravíssimo que nós temos aqui na cidade de Palmas, nós não temos placa. Então, o meu posicionamento pelo endereço antigo é simplesmente de que temos opção gratuita e que, se a gente tiver que gastar dinheiro, é para fazer dessa sinalização que está precisando e muito. Agora, o pedido de audiência pública eu acho que é interessante para que a gente possa explicar à sociedade o porquê cada um vai tomar o seu posicionamento. Agora, abstendo-se dos méritos e pensando na constitucionalidade do projeto, o projeto está certo. Agora, antes de colocar em votação de plenário, aí sim nós poderíamos nos reunir, nós vereadores, decidimos se faremos uma audiência pública e qual seria a data e o local, junto com o presidente da Câmara, o vereador Folha. O vereador Luz Campelo e depois o Thiago. Senhor presidente, eu estou estranhando o projeto entrar em pauta, porque quando da chegada dele aqui, eu reuni Rogério, Milton e outros vereadores, e o vereador Folha talvez tenha esquecido, mas eu fiz um requerimento verbal e ele fez o compromisso de fazer uma audiência pública para a gente dar satisfação para a sociedade. Então, eu acho que a gente deveria levar esse projeto, pedir a retirada dele de pauta hoje. Não questionei nada o relatório do nobre colega Major Negreiros. Agora, eu acho que a gente tem que dar satisfação para a sociedade. Eu fiz a cobrança, solicitei ao presidente, ele fez o compromisso de fazer uma audiência pública, até para a gente explicar para a sociedade. E outro detalhe, vereador Negreiro, é a gente saber qual que é o custo real disso. Então, assim, eu gostaria, assim, que esse projeto de lei fosse retirado e que o vereador Folha, talvez por esquecimento, tenha passado batido e chegou para a pauta. E a gente poderia rever isso numa situação, inclusive com a orientação colocada também pelo vereador Milton Nery, e estou colocando isso a título de sugestão a Vossa Excelência e ao relator. Discussão do vereador Major Negreiros. Senhor presidente, eu acho que essa pauta da CCJ ela é nossa, da comissão, não é do presidente. Esse projeto, eu tenho o mesmo entendimento do Folha, aliás, do Milton, do Lúcio, que a gente possa debater, mas, por exemplo, eu cumpri o meu papel o prazo extrapolado de colocar aqui, entregar o relatório. Agora, essa discussão a gente pode fazer também na comissão de administração, que é do Tiago. Né? Comissão de administração que pode fazer, inclusive já houve uma fala nesse sentido do Júlio Gel, com o presidente Folha, a respeito desse projeto hoje aqui na sala de reunião. Mas eu acho que nós da CCJ, para não dizer que nós estamos segurando o projeto, a gente vota aqui a constitucionalidade e o projeto vai ficar 8, 10 dias no Tiago Andrino, depois fazer as audiências na comissão do Tiago, que é a comissão de administração. Eu acho que a constitucionalidade aqui não tem discussão, vereador Tiago Andrino. E a comissão de mérito também, né? Presidente, eu queria só, assim, mais na fala do vereador Lúcio, eu queria pedir para o colega, primeiro, separar um pouco as coisas. Eu acho que aqui na CCJ, a gente temos tido o costume de debater o controle de constitucionalidade e adentrar no mérito. O tempo tem passado na CCJ e as outras comissões, e aqui está a Laudeci de Mulheres, todo mundo aqui está numa comissão, não é comissão do Tiago, mas a nossa comissão de urbanismo da casa, está aqui o vice-presidente Felipe Martins. Eu acredito que essas comissões têm que ter trabalho para discussão de mérito. E muitas vezes a gente está sobrepondo as coisas. Está aqui o Filipão, presidente de outra comissão importante, que também tem que discutir o seu mérito. Então, a minha sugestão é qual? É acatar a posição do presidente Diogo de que a gente se atenha ao controle de constitucionalidade, redação, direito. Votemos pela constitucionalidade, porque isso eu vi que é pacífico. Por exemplo, o vereador Milton já disse que ele é favorável ao endereço anterior. Eu também. Mas eu também concordo com o vereador Lúcio que a gente tem que ouvir mais as partes, chamar aqui as associações, chamar aqui Correios, a sociedade em geral. E a minha sugestão, vereador Milton, o pedido
que eu faço aos colegas é que deixe também a comissão de urbanismo e administração fazer o seu papel, porque até agora foi suprimido. A gente não teve a oportunidade na nossa comissão de fazer nenhum debate, porque quase tudo extrapolou o tempo, chegou em cima da hora, já foi para votação, o Folha avocou. Então, o que eu queria pedir aos colegas que estão defendendo um debate mais amplo? Que a gente pudesse, junto contigo, e já te convidando para participar, construir um debate de mérito na comissão e prestigiar as comissões. E aí a gente vai junto encaminhar a discussão de mérito, se tem que ampliar, se não dá para ampliar, mas eu me comprometo em fazer um bom debate, convidar todo mundo para a gente poder debater esse tema tão importante. Muito obrigado, presidente. Discussão, vereador Rogério Freitas. Senhor presidente, eu, assim como ouvi do vereador Milton Neres, eu também sou favorável. Até porque, negreiros, toda vez que eu vou falar aqui de pioneirismo, eu lembro daquela história sua de semente de jaca e eu fico até emocionado. Eu só sei o endereço antigo, Selene. Eu não sei o novo. Então aqui em Palmas tem 2 endereços. Um oficial e o outro por apelido. Eu só sei do apelido. Então eu quero que o apelido volte a ser um oficial. E isso é convicção. Agora, nós já fizemos muitas coisas boas aqui, negreiros, e ficamos com um ônus político por falta de conversar. Por isso eu achei importante o posicionamento do Milton, para que a gente, mais uma vez, cheio de boa intenção, não pague o ônus político. Porque a parte cartorária, que vai ficar uma fortuna, aqueles que têm a intenção única e exclusivamente de atirar pedras não vão dizer nela. Vai falar que a gente não tem o que votar aqui e fica só arrumando problema para o povo. Então, assim, essa discussão, se ela acontecer, a gente acaba capitalizando politicamente e não fica com desgaste, é só por questão de conversar. Agora, aí a minha opinião, eu pensei que a discussão ficaria em aprovarmos em plenário uma sessão extraordinária, não, uma audiência pública. Eu concordo com o Thiago Andrino, eu gostaria que fosse feito na CCJ, porque eu sou da CCJ, mas se for feito um trabalho em qualquer outra comissão, acho importante, porque nós temos que nos revestir do poder que temos, Gerson. Você, Thiago, como presidente de comissão, pode fazer reunião, ela tem o mesmo status de penetração que tem as audiências públicas, a gente convida todos os interessados e faz a discussão sem, de maneira nenhuma, interromper o andamento da casa. Eu prefiro essas discussões feitas nas comissões, porque se o Lúcio tivesse se incumbido de chamar a Avenida Tocantins junto com o Milton, ele estaria aqui. A Laudeci tem penetração na CIPA, eles estariam aqui. E aí cada um cumprisse o seu papel, esse aqui está apinhado de gente, pinhado. Então eu gostaria muito que essa discussão ficasse mesmo nas comissões, porque as comissões têm poder para deliberar sobre esses assuntos e na condição de sendo feito na comissão, o povo tem voz. Em sessão ordinária não tem. O cara vem cá para me ouvir. Na comissão não, você pode franquear a palavra, deixa o nego falar e até babar. Não tem problema nenhum. Então, eu concordo com o parecer do Negreiros, vou votar com você, sou favorável ao endereçamento antigo, por inúmeros motivos, não é só o financeiro da parte cartorária não, é até para preservação da nossa história, porque no endereçamento antigo eu sei dividir a cidade tudinho, no norte, sul, no leste e oeste, com a nomenclatura de Arce, Arno, eu sei fazer a divisão para preservar. Todo mundo aqui, Gerson, sabe onde é a 31, a 32 e a 33. Todo mundo que está aqui desde o começo sabe que as Arnos se resumiam a essas 3 quadras. Sei que foi moradora da 32. Agora, os caras mudam lá para 300 e não sei quanto, tem que ficar consultando toda hora. Então, presidente, que o senhor se organize. Eu gostaria que a discussão ficasse mesmo na CCJ, porque a gente puxa brasa para nossa sardinha. Eu sou daqui, aqui eu tenho a fala garantida, mas se entender que precisa ser votado na CCJ hoje, eu vou votar favorável e a discussão eu vou participar como convidado da comissão que for.
Presidente, é uma questão de discussão. Eu vou pedir vistas do projeto. Só uma discussão, eu acho assim, se a gente discutir o mérito aqui, não tem necessidade de existir comissão. É uma discussão institucional. Não tem necessidade. Felipe e a Laudeci, todo dia a gente olha um para o outro, não tem nada para fazer na comissão. Agora tem um projeto de relevância que é específico para a nossa comissão. Por exemplo, a hora que chegar o vereador Felipe Fernandes está aqui, que é presidente de outra comissão de políticas públicas. Se chegar um projeto legal de políticas públicas, eu acho que é legítimo ele discutir lá, ele é o presidente disso. Eu acho que é assim, a gente desmonta a estrutura da casa, se a gente for discutir uma audiência pública para discutir o mérito na CCJ, realmente, talvez a gente tenha que repensar as comissões e fechar elas. Então eu defendo o funcionamento da nossa Constituição, da nossa comissão, e se lá na comissão o debate faltar, fica em aberto até para ampliar, fazer qualquer coisa. Mas que primeiro passe pela comissão de mérito para a gente discutir o verdadeiro mérito. Presidente. Discussão, vereador Felipe Fernandes e depois o Mozamar. Só para questão de posicionamento, presidente, quero concordar aqui com as palavras do vereador Rogério de Freitas e com o parecer do relator, o vereador Major Negreiros. Eu acho que a gente que chegou aqui no começo se sente muito mais à vontade, muito mais confortável com o endereço antigo. Isso preserva as nossas raízes. Mas, assim, eu vou ter que concordar aqui hoje com o vereador Tiago Andrino, só em uma coisa. A pior coisa que tem, Tiago, é você ver uma comissão, às vezes, abarrotada e as outras esvaziadas. Entendeu? Então, eu quero concordar com Vossa Excelência aqui e faço coro com suas palavras. Eu acho que o local de origem da discussão desse processo, seria sim a Comissão de Administração Pública. Acho que a CCJ está aí mais para a questão da constitucionalidade e da redação, Administração Pública e Urbanismo. Então, eu concordo com Vossa Excelência e só isso. Vereador Mozamar Marinho, a palavra. A discussão aqui, ela já é um consenso entre os parlamentares sobre a questão do endereço. Todo mundo é a favor. É favorável. Mais um fato que eu acho que tem que ser levado em consideração é que realmente a Comissão de Constituição e Justiça não pode apagar as demais comissões. Eu entendo que a discussão do mérito dessa matéria aqui na CCJ, ela não está fazendo a função típica da comissão como tal. Até porque, se você pegar e nós começar a discutir aqui o mérito dos endereçamentos desse projeto de lei aqui na CCJ, nós vamos estar tirando o que é de função típica da função de administração e urbanismo. Eu estou com 45 dias aqui nesse parlamento fazendo parte dessa comissão como titular e eu nunca participei de uma convocação dessa comissão. Então, para que existe essa comissão aqui nessa casa? Eu faço um apelo, eu entendo que realmente tem que ser realmente discutido isso, até para a gente não absorver esse ônus por parte da população. As argumentações do Milton, do Rogério Freitas, do colega Lúcio, com razão. Eu não tiro a razão deles, não. Realmente tem que ser discutido, a gente tem que levantar esse debate aqui por essa casa. O prefeito fez a parte dele de encaminhar o projeto de lei e tentar acabar com essa discussão. Não falo só aqui do nosso parlamento, de toda a sociedade. Existe 2 endereços. Os Correios têm uma certa dificuldade. Eu apresentei um requerimento aqui que foi aprovado e fui lá levar para o diretor-geral dos Correios. Ele falou da dificuldade que tem de entregar as correspondências no endereço. Porque tem 2 endereços hoje aqui em Palmas. E isso não foi criado nessa gestão, não. Isso já tem mais de 10 anos que tem essa discussão hoje de 2 endereços. Então, eu peço que não seja barrado aqui na CCJ, e eu peço também colaboração aos demais parlamentares, que essa discussão fique para a Comissão de Administração e Urbanismo. Lá sim nós vamos discutir o mérito, vamos tratar com a sociedade, vamos apresentar, se for o caso, o requerimento para tratar sobre uma audiência pública sobre o assunto.
Eu acho que o ideal seria isso, e até porque essa comissão, igual você falou, vai tratar tão somente da constitucionalidade. Sim, só isso. Então, eu acho que é importante levar essa discussão para a comissão típica, Comissão de Administração e Urbanismo. Então, deixa eu lhe dar a informação, vereador, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, se nós quisermos fazer uma alteração na redação do projeto, nós podemos fazer. E para fazer essa alteração na redação, eu vou discutir também adentro do que a gente pode pensar ou não. Eu posso fazer uma audiência pública pela comissão. Então, você passar para outra comissão ou não, isso depende de uma conversa nossa e dos demais vereadores, que nem estão aqui para poder falar. Agora, a questão de eu apagar as outras comissões, eu acho que Vossa Excelência está equivocado quando fala isso, pelo simples motivo. Porque cada comissão tem a sua importância. E se as pessoas resolvem, se os demais vereadores resolvem vir para a CCJ, o que podemos fazer? Você quer que eu faça o quê? Que eu faça a comissão ali para poder, de repente, ficar calado, apagar, que tudo passa por aqui, como depois que passa por aqui, vai para as demais comissões. Agora, eu não tenho culpa, nem eu e os nossos membros da comissão que integram a Comissão de Constituição e Justiça, se os outros vereadores não participam das outras comissões. Essa culpa não é atribuída a nós. Agora, apagar e nos furtar das nossas atividades, isso jamais vou fazer, pelo menos enquanto eu estiver como presidente aqui dessa Comissão de Constituição e Justiça. Então, só para esclarecer isso que Vossa Excelência falou, e que você tem que acrescentar também que aqui tem a capacidade e o poder para alterar a redação. Então, se a gente quiser, nós temos toda a prerrogativa legal. Eu vou pedir vistas do projeto, nós vamos conversar com o presidente da casa, porque ele tinha um posicionamento diferente, e ele já falou sobre as questões sobre a audiência pública aqui, mas nós, se ele nos autorizar, faremos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, ao pedido de audiência pública. Discussão, presidente. Presidente, só questão de ordem aqui. Eu acho que Vossa Excelência já pediu vistas, já é matéria vencida, então bora passar para outra. Não tem mais jeito, já foi. Presidente, eu quero pedir vistas junto com Vossa Excelência. Discussão, presidente. Discussão, vereador Thiago André. Vereador Major, eu acho que já pediu vista, não é discussão, não é sobre a vista, é sobre a última fala do presidente. Presidente, a CCJ é a porta de entrada de todas as discussões. Nós temos muitos projetos na CCJ e muitos deles eu percebo que existe até falta de aprofundamento da nossa parte, dos colegas, pelo volume. Então, assim, na CCJ não falta volume e é natural, não é questão de prestígio ou desprestígio. Todas as pessoas que têm um projeto passam por aqui, então não tem nada de prestígio. Nós temos na CCJ a porta de entrada de todos os projetos. Agora, é papel do presidente da CCJ e da CCJ contribuir com o funcionamento da casa. Porque se a gente for discutir mérito em qualquer projeto aqui, vai extrapolar 30 dias, não vai se discutir nas outras comissões e vai para o plenário. Então é uma decisão de organização. Estou te falando agora como presidente de outra comissão e outros falaram. Se não houver um acordo sobre o funcionamento e que cada um cumpra o seu papel, realmente, mesmo que Vossa Excelência não tenha esse interesse, mas vai suprimir as outras comissões, isso é fato. É fato. Passou 30 dias aqui, a gente começou a fazer tese, discutir, faz audiência pública, já não tem mais sentido passar pela comissão de mérito. Então, pelo bom funcionamento da CCJ, pelo volume que ela tem, pela importância que ela tem e pela importância que as outras comissões têm, se não houver esse acordo entre os presidentes de comissão, realmente nós vamos ter um prejuízo enorme. Por exemplo, esse tema é um tema de mérito na Comissão de Urbanismo e Administração Pública. Nós podemos tranquilamente chamar todo mundo aqui e fazer a discussão. Vai todo mundo ser ouvido e se a casa tiver convicção, Vossa Excelência pode participar, os colegas vão participar, vai dar trabalho para a comissão, vai poder fazer com que a Laudeci trabalhe, com que o Moisemar trabalhe, que ainda não pôde participar de nenhuma discussão, que o Felipe possa organizar, e nós vamos apresentar para a casa um trabalho de mérito. Então, assim, eu reitero de que se não houver um entendimento na CCJ de velocidade para que se faça o controle de constitucionalidade e redação, exclusivamente isso. E eu não vi nenhuma fala, presidente, queria até trazer uma divergência, eu não vi nenhuma fala de algum colega a mudança no que tange a redação ou a constitucionalidade. A discussão é sobre o mérito. É o mérito que foi discutido aqui. Então, assim, eu mais uma vez reitero a preocupação para a gente saber o que nós queremos das comissões. Se a gente achar que tem que querer outra coisa, o plenário é soberano. Pode até
tentar pensar em alterar a lei orgânica para suprimir as comissões, a gente sobrecarregar mais tempo na CJ e discutir mérito, mas enquanto tiver do jeito que está na lei orgânica, eu penso que o mérito deve se discutir nas comissões. Do jeito que está indo, a gente simplesmente, e eu faço parte das duas, e tem outras comissões, as outras comissões não estão tendo discussão, não porque elas não querem, é porque não chega a tempo de discutir, já vai para o plenário. Eu penso diferente. Eu conversando com o relator aqui, o vereador Major Negreiros, de repente, se a gente escutar a população aqui na CCJ e os demais vereadores, ou ele enquanto relator, mudar de ideia a respeito do projeto, ele já faz uma alteração na redação por aqui e passa para frente já resolvido. Discussão, e depois senhor presidente. os votos vão para o plenário. Senhor presidente, discussão. Senhor presidente, Para não perder tempo, porque se você se apresentar uma emenda lá na próxima, vai voltar para cá de qualquer jeito. Discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Milton Neres. Eu acho que nós estamos caminhando até mesmo para melhorar na nossa maneira de deliberar. Quando eu falei sobre o assunto, por exemplo, na legislatura passada, Vossa Excelência puxar nos registros dessa casa, vai ver diversos questionamentos de vereadores, eu sou um deles, que coloca essa situação do endereçamento da cidade. E nem por isso eu me acho que eu tenho que ser o dono dessa matéria. Esse é um assunto da cidade. O que eu acho que cabe a essa legislatura, e aí eu quero parabenizar o prefeito. Já tardio, mas veio a esta casa uma proposta. A única coisa que eu penso é que a gente tinha, como ocorre no Senado, como ocorre na Câmara Federal, existem as consultas públicas para ouvir a população em diversos temas. Esse é um tema que eu penso que a Câmara Municipal não pode deliberar sem ter esse balizamento, Negreiro. Esse balizamento é ouvir, não é discutir o mérito. Não é o mérito da comissão. É perguntar à população o que ela acha. Vai haver uma mudança fixando aquilo que está lá no cartório, aquilo que está na proposta inicial da cidade. Beleza. Qual o motivo dessa mudança? Os custos que o município tem que arcar e ele não tem condição de bancar. Mas precisa ouvir esse cidadão. Ouvindo essa proposta, seja com parecer favorável, seja com modificações que porventura a sociedade venha nos convencer que é melhor, aí segue para a comissão de mérito discutir. Agora, eu não vejo problema também em ter que ir para a comissão de mérito, discutir, fazer isso, e depois, se tiver alguma modificação, retornar para a CCJ para falar da constitucionalidade. Eu só acho que nós não podemos aprovar essa matéria para dar a entender à sociedade que aqui tem palavra de rei. Porque eu tenho a prerrogativa de fazer e vou fazer, eu vou decidir por todos. Sendo que esse assunto ele é controverso. Tem uma sociedade dividida na opinião. E eu acho que parte dos que estão divididos pode mudar no momento que se apresentar os números, o retrato real dessa situação. Então eu queria, sem entrar nessa discussão se nós estamos ferindo ou não ferindo, se está ou não indo para a comissão de mérito, que a gente estabeleça qual será o canal em que a gente vai ouvir a sociedade. Vai ser audiência pública? Vai ser consulta? Vai ser pesquisa? O que vai ser? Definindo isso, vai ser audiência pública, então faça na comissão de mérito, não vejo problema nenhum. Eu vou estar lá e quero falar do mesmo jeito. Agora, não, mas você não pode votar. Nós não estamos fazendo consulta pública para votar. Nós estamos fazendo consulta pública para balizar aqueles que irão votar, que são os juízes, que aí somos nós. De acordo com o que a população se manifestar e eu perceber que ela é contra a mudança, eu vou votar contra. Independente se o município tem que arcar ou não. Se a população dizer que ela quer arcar, o dinheiro é dela. A gente só administra o dinheiro público, não é o prefeito, não é eu, o vereador, que vou mudar. Agora, se ela falar, não, eu estou convencida... A conclusão, vereador. Eu estou convencida que tudo que vocês mostrou, o melhor caminho é manter o antigo. Beleza, eu vou votar a favor. Né? Então, eu queria pedir, Negreiros, você como relator, talvez era nos auxiliar, dentro do regimento, qual é o melhor instrumento. Pesquisa, consulta pública, audiência, o que for, mas que a gente estabeleça isso e cumpra para que tenha no processo, para a gente ter essa tranquilidade.
Discussão, presidente. Só isso que eu queria pedir. Vamos para concluir, vamos passar para a gente deliberar, até mesmo que eu já pedi vistas. Ok. Vamos só porque a gente já discutiu muito. Presidente, eu vou só... A última discussão, não vou mais voltar nesse assunto. Milton, o que eu penso? Vereador Milton Neres, desculpa, vereador Milton, pela intimidade. Vereador Milton, eu penso o seguinte, penso como você que tem que ser feito um debate, mas a pergunta que eu faço aos colegas, tirando a discussão sobre o tema, é qual é o papel das comissões. Porque se esse tema não for discutido, como a gente discutiu muito aqui um pouco do mérito, ouvir um pouco, até porque às vezes a gente também faz uma reunião ampliada, escuta aí várias autoridades e a gente às vezes também vê que não tem tanto problema. O termômetro, não, mas às vezes assim, eu não sei qual é o instrumento, acho que na comissão de mérito a gente vai sentir. A primeira abertura de discussão, em que a gente chamar vários atores importantes, os principais, a gente vai ver mais ou menos a correnteza e nós vamos ter o termômetro junto, você mesmo vai ter o termômetro. Eu acredito que isso vai ser medido quando a gente abrir o debate de mérito. Então, por isso que eu estou tranquilo, eu acho que passando para a comissão a tempo e o Folha tendo sensibilidade de não colocar no plenário pela perda de prazo na tramitação na casa, a gente consegue ver se a comissão esgota ou não o tema. Mas é um tema que tem que ser discutido no mérito. Eu me detive aqui hoje, eu não dei opinião sobre mérito. Não dei mesmo. Eu estou discutindo só a Constituição e Justiça. E gostaria de poder discutir no mérito da comissão, que se não for assim, a gente não vai ter como discutir. Com certeza, aí a CCJ tem o direito de discutir se achar que deve entrar no mérito, mas eu acho que isso não contribui com o funcionamento das outras comissões. Discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Rogério Freitas. Senhor presidente. Depois de ter encerrado a discussão, gente. Antes de mais nada, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pedido de vistas e deixar claro aos outros membros da comissão que eu, como membro da CCJ, também não abro mão, negreiros, da discussão. Eu não estou aqui tratando de mérito, não. Eu estou aqui tratando de formalizar o meu voto. E eu agradeço a Vossa Excelência por ter tido esse cuidado, para que não transpareça à sociedade que está havendo truculência ou atropelo por parte de Vossa Excelência. A gente está aqui cumprindo nosso papel. Agora, nós não suprimimos o trabalho de nenhuma outra comissão que faça o trabalho deles. Agora, eu não vou abrir mão do meu. E eu agradeço a Vossa Excelência e me coloco à inteira disposição de Vossa Excelência para, se porventura vier a tratar desse tema em uma reunião aberta à população, que Vossa Excelência conte comigo para a mobilização. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos passar para a medida provisória 102/2017. Relator, vereador Major Negreiros. Vou ler o voto. Considerando as observações acima mencionadas, esta relatoria se manifesta favorável à aprovação da medida provisória. Ora, em comento desta forma, conclama os nobres pares para acompanhar o voto deste relator. Discussão e votação. Discussão. Votação. Aqueles que acompanham o parecer do relator permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Relator, vereador Rogério Freitas. Retiro de pauta o processo número 039 de 2017. Relator, vereador Lúcio Campelo. Processo número 97 de 2017. Veto parcial. Veto parcial. Solicito ao relator que faça a leitura do parecer. Senhor presidente, como é constitucional o veto, eu acho que não há necessidade de ler o parecer, porque você não tem como questionar o veto. Agora é o voto político, a questão política. A legalidade é garantida pela lei orgânica do município, Constituição Estadual e Federal, que o prefeito tem o direito de fazer os vetos. O que me estranha é ele vetar um projeto, fazer um veto de um projeto que ele mesmo enviou a essa casa. Isso me deixa extremamente constrangido. Mas eu fui favorável pela questão da legalidade, que é direito constitucional do seu prefeito fazer os vetos dos projetos de lei. Discussão. Votação. Aqueles que acompanham o parecer do relator permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, convocando um extraordinariamente para o prazo de daqui a 20 minutos.
Bom, eu vou estudar esses dois projetos. Diego, traz isso aí para os vereadores aqui assinarem. O Ricardo chegou aqui, ele tá no carro. Mesmo? Também. Pra gente voltar para a regularização. Não, acabou não, eu convoquei outra extraordinária para voltar agora a dimensão associada. Não. Marcar para segunda. Comissão especial dá para marcar para segunda-feira? Só amanhã. Pode ser assim. A MP3. A MP3. Vereador. Deputado. Vereador. Ei, Rogério. Eu falei pro presidente lá, ele deve estar pagando a nossa comissão. Você está discutindo? Mais uma discussão. É, mais uma discussão. Não, cara, mas o presidente vai fazer isso não, rapaz. Não, ele vai fazer. Não, o cara tem que ser parceiro de mais funções. Ele aqui não tem nada, não. Ele quer um bônus para ele. Ele quer um bônus para ele. Ele quer discutir. Não, o cara vem falar, não, esse não é só CCJ, não, é a redação. Mas vai mexer com a cidade toda, moça, é política. Ele vai fazer a dele, ele vai fazer a política dele. É o mínimo. Se tiver chegado, você vai falar isso que tinha Federico. Você aprendeu, rapaz. Fica no meio. Aí.
Ei, Taquara! Ih, o pior! Olha o Taquara! Rogério, fala pra esse menino que vai fazer um moçãozinho, se não falar, pra falar. Fala pra ele aqui. Ele fala o que pra ele? Eu posso assim, eu não falo, não obedece. É 100%. Esse aí sabe, rapaz. Conhece o Matias, como é que é. Tá lá porque quer. Ele tá lá nem enganado, não. Sabe que dia? Tá descendo. Um vai abrir mão do poder do outro. Fica aí. Eu faço isso. E é nessa que eu sou. Você está aqui como vereador. Eu tenho prioridade em relação ao tempo. Eu tenho inscrição minha garantida. Aí eu vou lá para a comissão, ele vai sacar uma fala. Tenta ele. Eu falei que pra ele. Esse aqui tá aqui, eu vou ver se eu falei. Eu vou falando, eu falei. Você sabe que não tá falando pra ele. E eu tô aqui. Aqui eu tenho um tempo garantido. Não, é verdade. Nós trabalhamos desde que eu. Mas a CCJ é mais importante. Vai ser Mas o Diogo, a questão é o seguinte, entendimento nosso, é direito. Pois Se vai... mas isso não pode ser acordo político, mas pode fazer vitória. Deu você, beleza. Mas pode combinar. É uma questão de dar é que vai esgotar o prazo. Vai esgotar o prazo, você vai medida provisória. Não, vai medir mais Todos os grandes, todos os projetos que passaram. Federico, tirou você lá pra moça ficar, ela já trocou você pra ficar. Se eu fosse adversário, O Federico tava animado perto daquela loirona lá e estava hoje. O grande carroceria, ó. Não, botar seu parceiro tá lá. mas a questão do tempo não é enrolação da CCJ, não. Por exemplo, nós aqui
Eu só quero discutir com você. O que eu estou te pedindo, se você quer eu tô assim, fechar por folha, mas ele tá passando. Deixa eu falar uma coisa. Em segundo, eu não vou dar as partes do salário. Eu vou precisar falar mais comigo. Que é você treinar. Você vai colocar para o cara. Deixa eu te dar um exemplo. Aí tá essa briga.